Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos em Cristo, que a felicidade do Senhor esteja sempre contigo e a palavra de Deus seja alimento diário para a nossa alma. O texto para a meditação de hoje encontra-se no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos do 9 ao 13. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam-lhe: manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema desta pregação: brecha espiritual. Quero trabalhar aqui 2 pontos. O primeiro ponto: por uma brecha entra uma legião. E a palavra legião, como a própria Bíblia vem dizer, muitos, grande quantidade. Pela brecha entra a luz, mas também entra a escuridão. E a palavra nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 23, na parte B: se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Se a brecha que você abriu entrou uma luz do mal, quão grande é o mal que está em você. Se a brecha que você abriu entrou uma luz do bem, quão grande é o bem que encontra-se dentro de você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Ao derredor de vós. Em Salmos, capítulo 34, versículo 7, diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ao redor. Perceba que ao nosso derredor, um pouquinho mais longe, está o nosso adversário, o diabo, procurando a quem devorar. Procurando uma brecha para entrar e fazer um estrago tremendo na vida da pessoa que abre a brecha. Bem pertinho de nós, ao nosso redor, estão os anjos do Senhor, também procurando uma brecha para entrar em nós e fazer muito bem na nossa vida. Amado irmão, por uma brecha entra uma legião. Segundo ponto: Jesus não quer medicar o efeito, quer curar a causa. Perceba que essa legião de demônios, porque eram muitos que estavam tomando conta daquela região, porque acharam ali uma brecha, e também tomaram conta daquele homem, ele estava possesso. Amados irmãos, foi aberta uma brecha naquela região. Uma brecha da desobediência a Deus, um pecado contra Deus. Naquele tempo, e eu estou dizendo naquela época, era proibido consumir a carne do porco, porque era vista como um alimento impróprio. Mas aquele povo não apenas consumiu, como também comercializava, criava porcos. Ali abriu-se uma grande brecha e entrou uma legião de demônios se apossando daquele lugar,
daquele território dos gadarenos. E quão mal fez aquele homem, quão mal fez aquela região. Jesus não foi lá apenas para medicar o efeito. O que era o efeito? O efeito da brecha era um homem totalmente descontrolado, diz a palavra. Ninguém conseguia segurá-lo. Tentaram muitas vezes prendê-lo, segurá-lo com correntes, com cordas, porém ele despedaçava tudo. Ele andava pelos montes, de noite se feria com pedras, gritava. Aos olhos da humanidade, daquela cidade, era alguém que oferecia muito perigo. Desprezado, desamparado, vivia no sepulcro. Isso era o efeito. Jesus não atravessou o lago somente para medicar o efeito, não. Ele queria algo a mais, ele queria curar a causa. Ele queria fechar a brecha de uma vez por todas. Porque não adianta fechar um pouquinho da brecha. Não adianta medicar o efeito se a causa vai continuar. Tem que ir na raiz do problema. Qual era o problema, meus amados irmãos? A brecha que foi aberta, a desobediência. Por isso aqueles demônios ali estavam. E eles tentaram enganar Jesus. Veja como são astutos. Disseram: olha, não nos mande para muito longe, deixa a gente aqui nessa região. Havia ali uma manada de uns 2.000 porcos. Faz com que a gente fique ali, entre naqueles porcos. Tentaram enganar Jesus, só que Jesus não se deixa enganar. Jesus permitiu, vai. Então eles entraram naqueles porcos. E Jesus queria o quê? Curar a causa, o problema. O problema estava ali. Jesus deu a ordem, eles foram, mas se precipitaram nas profundezas do mar. Fechando então aquela brecha, acabando de uma vez por todas com aquele mal. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer medicar o efeito, ele quer curar a causa do problema, a causa da dificuldade, a causa da dor que você está sentindo, meu amado irmão. Não adianta tomar um remédio para passar o efeito, se a causa vai continuar do mesmo jeito. Jesus quer curar de uma vez por todas o problema, ele quer ir na raiz. E aquele homem foi curado de uma vez por todas. E ele disse: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, fica aí e vai publicar as maravilhas de Deus na tua vida. Aquele homem curado agora contou os feitos do Senhor e evangelizou uma decápole, 10 cidades, porque estava curado. Quero dizer para você, neste momento de pregação, lembre-se destes 2 pontos. Por uma brecha entra uma legião. Jesus não quer medicar o efeito, quer curar a causa. Então, qual a brecha que precisa ser fechada neste momento? Peça ajuda ao Espírito Santo para ele te revelar, porque Jesus quer curar a causa, não quer apenas medicar o efeito. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.